Olá, eu sou Cleusa Passos e estou com esse vídeo para vocês, Noções Básicas de Cartografia, um guia essencial para o concurso de agente dos Correios. Seja bem-vindo a este guia sobre cartografia. E cartografia é a arte e a ciência de representar a superfície da Terra em mapas e é essencial para o trabalho de um agente dos Correios, especialmente no que diz respeito à localização, navegação e rotas de entrega. Neste vídeo, nós vamos estar falando sobre os tipos de mapas e suas aplicações. Iremos começar com os mapas mundiais, né? Eles mostram a Terra em sua totalidade, geralmente com foco em continentes e oceanos. Esse é o mapa mundial. Depois, os mapas rodoviários, eles fornecem informações detalhadas sobre estradas, cidades, pontos de referência e distância, auxiliando na navegação. E aí vem os mapas topográficos que apresentam o relevo da Terra, incluindo elevações, rios, florestas e outros elementos naturais. E também temos os mapas temáticos, que exibem dados específicos sobre um tema, como população, clima ou recursos naturais. E aí nós temos o poder dos mapas, pois os mapas são ferramentas essenciais para navegar pelo mundo, entender a geografia e explorar a história. Então, como eu falei, o mapa mundial tem os continentes, os oceanos e os países. Então, eu botei uma pequena amostra aí, né? Os mapas mundiais. O mapa político, nós temos fronteiras, capitais e cidades. Eles mostram as fronteiras entre os estados ou províncias, também identificam as capitais dos estados ou países, e os mapas políticos destacam as cidades mais importantes de uma região. E aqui você vai ver um mapa rodoviário. Então, o mapa rodoviário tem as rotas, e os mapas rodoviários mostram as principais rotas de trânsito entre cidades. Também os mapas rodoviários indicam as distâncias entre diferentes pontos de uma região e o ponto de interesse destaca locais turísticos ou de interesse. Aqui a gente está vendo um mapa temático, que é um tipo de mapa que tem é o tipo de mapa com sua informação. Então tem o mapa de densidade populacional. Então mostra a distribuição da população em uma área. Já no mapa de clima, indica os diferentes tipos de clima de uma região. Se você olhar um mapa de recursos naturais, vai apresentar a localização de recursos como minerais, petróleo e água. E aí a gente vem interpretando símbolos e legenda. Nos mapas, todos eles vão ter os símbolos que representam diferentes características geográficas. Vamos colocar o exemplo de rios, montanhas, cidades. As cores também podem identificar diferentes altitudes, tipo de vegetação ou dados específicos. E a escala define a relação entre a distância no mapa e a distância real. Aí nós temos aplicações práticas dos mapas. Temos a navegação. Os mapas são usados para encontrar caminhos e navegar por áreas desconhecidas. Tem o planejamento, que são essenciais para o planejamento urbano, infraestrutura e desenvolvimento. Também temos a pesquisa, que são ferramentas valiosas para estudos geográficos, históricos e científicos. E os mapas são usados para ensinar geografia, história e outros assuntos. A importância dos mapas no mundo moderno é que nós temos mapas digitais, que são interativos, permitem navegar por ruas, encontrar pontos de interesse e visualizar dados em tempo real. Nós temos lá o Google Maps, né, muito identificado. Depois nós temos o sensoriamento remoto, que são satélites e drones que capturam
imagens de alta resolução para mapear a superfície da Terra. E também temos as inteligências artificiais. O algoritmo de IA são usados para analisar grandes conjuntos de dados e criar mapas mais precisos e informativos. Então, você já viu aí os mapas, como que agora já está sendo modernizado? E aqui a gente vai entrar na leitura e interpretação de mapas. Primeiro, gente, nós temos a orientação. Identificar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e a direção do mapa. Então, você pelo menos tem que saber se o mapa está em pé ou está de cabeça para baixo. Não, se ele estiver em pé, pendurado na parede, se ele estiver no chão, você tem que saber qual é a orientação daquele mapa, onde é o norte, onde é o sul, leste, oeste. Depois nós temos a simbologia, compreender os símbolos utilizados para representar diferentes elementos como estradas, rios e cidades, como a gente vê, você vê aqui. Depois nós temos as escalas, que é interpretar a escala para determinar a distância real representada no mapa. Isso cai muito na prova de matemática, principalmente do correio. Então você já tem que pegar um mapa, pega o mapa. Pega um mapa, ou se não estiver em casa, pesquisa na internet, mas qualquer livro, até na Bíblia tem mapa. Qualquer local você vai achar um mapa e você vai fazer o quê? Você vai pegar esse mapa e ver a distância de um local para outro. Como você vai identificar essa distância? Você vai achar no mapa e lá vai ter resolução de problema para você fazer a respeito disso. Informações adicionais. Analisar legendas, tabelas e gráfico para obter informações complementares no mapa. E as geográficas? Bom, nós temos as escalas. E aí as escalas que representam a relação entre a distância no mapa e a distância real na superfície da Terra. Eu não estou colocando a imagem da escala porque agora o seu principal objetivo é estudar. E você tem que saber o que é uma escala lá na opção que você tem que marcar o que é uma escala. Existem diferentes tipos de escala, como numérica e também existe a gráfica. As coordenadas geográficas utilizam a latitude e longitude para localizar pontos específicos na superfície da Terra. A latitude, distância angular em relação à linha do Equador, presta atenção. E a longitude, a distância angular em relação ao meridiano de Greenwich. Lembra disso. Você consegue visualizar a linha do Equador? Você consegue visualizar o meridiano de Greenwich? Se não consegue ver, vai lá olhar no mapa com a pesquisa. E aí nós vamos entrar sobre elementos de um mapa. Primeiro nós temos o título, que identifica o tema e a área geográfica do mapa. Depois nós temos a legenda, que explica os símbolos e cores utilizados no mapa. A escala, que indica a relação entre a distância no mapa e a distância real. E o compasso, que mostra os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e a direção do mapa. Lembre-se que o que eu estou passando para você, você tem que estar imaginando para você conseguir lembrar na prova. Os mapas temáticos e a sua utilidade. Então, aqui nós temos 3 mapas temáticos. Um mostra a densidade populacional, que exibe a distribuição da população em uma área geográfica. Tá vendo o mapa temático aqui sobre a densidade populacional? Depois já tem outro mapa temático que mostra a quantidade de chuva em diferentes regiões. Depois a gente tem um mapa de recursos naturais, que apresenta a localização de recursos como minerais, petróleo, água. Tá vendo os tipos de mapas?
E aí, nessa cor tão bonita que temos também esse globo terrestre, então nós temos os tipos de projeções cartográficas essenciais. Então nós temos o tipo de projeção e as características. Vamos colocar o Mercator. Preserva os ângulos, mas distorce áreas, especialmente nas regiões polares. Peters, que preserva as áreas, mas distorce os ângulos, mostrando os continentes em suas proporções reais. Robson, um compromisso entre a preservação das áreas e dos ângulos com distorções moderadas. Lembre que esses nomes você tem que lembrar em qualquer questão que estiver falando sobre projeção. E aí nós temos aplicações práticas da cartografia no serviço postal. Então vamos lá. Então, a localização de endereços. Os mapas ajudam os carteiros a encontrar endereços específicos e com precisão. O planejamento de rotas. Os mapas permitem que os carteiros otimizem suas rotas de entrega para maior eficiência. E o monitoramento de entregas. Os mapas podem ser usados para acompanhar o progresso das entregas e identificar áreas de congestionamento. Eu sou Cleusa Passos. Se você gostou desse conteúdo, quiser fazer um Pix para mim, do valor que você quiser, até R$ 1 é muito bem-vindo, tá bom? E eu estou te ajudando a você estudar para o concurso. Temos mais vídeos, tá ok?